Agradecendo a todos que estão na tradução e o resumo. Bom, agora vamos fazer a projeção de todas as tarefas que foram enviadas. Por favor, no meio da projeção, por favor, mande mensagem para poder saber e colocar para chegar ao professor Grimaldo para que ele tenha conhecimento e faça algum comentário em base às tarefas que foram enviadas. Por favor, avise se está conseguindo projetar o slide. Por uma questão de procedimento, boa tarde, professor Grimaldo. Estou muito feliz de estar com você nesta sessão. Por esta vez, digamos a quarta e última, que a gente nunca sabe, realmente voltaremos a nos encontrar. Mas agradecendo a presença, vamos começar a escutar pelo sul. Se começamos por Bolívia. Primeiro podemos fazer das tarefas que me enviaram. Nesse caso, Bolívia não enviou agora. Porém, mas se não conseguimos... Bom, nos encomendamos o nosso Criador para que tudo esteja saindo bem. Começa agora. Convido aqui o computador com a oração. Respirar o ar que nos sustenta, lembrando do amor de Deus que nos dá a vida. La creación. Vacíanos de apatía, egoísmo. Pela criação, vacíanos da apatia, do egoísmo e do medo, de todo o pessimismo e solidariedade que sofrem agora e para as gerações futuras que sofrerão pelas nossas irresponsabilidades. Vamos atuar para salvar nossa terra e construir o celestial. Amém. Bom, como indicou o professor Grimaldo, que vai fazer a projeção das tarefas, recomendadas, que é determinar a situação significativa, determinar os projetos de aprendizagem e depois integrar as áreas de projeto de aprendizagem. Vou começar pela Missão Fátima. Não sei se está Nery ou alguém aí. Seguimos com o Povo Novo. Tem alguém presente? Muy bien. Hermana Nancy, sus micrófonos son... Hermana. Hermana Nancy. Cuando quieran, ustedes me dicen. Bueno, nosotros elegimos... nós elegemos... Não podemos realizar uma por vez. Nós elegemos uma significativa de cada espaço de vida. Então, elaboração de maio, todo ano, tratamos como importante, porque isso está na casa, porque cada comunidade é importante. E depois do CONUCO, a limpeza do CONUCO, isso faz diferente do ano, que é da roça, isso pode fazer principalmente do ano, e da água, usa da cabeça de manteca. Na próxima, na floresta, que tem a colheita. Aí está, eu vou pedir. Depois, que pedimos montar cada atividade, projeto de aprendizagem. Bom, podemos mostrar na elaboração do manioco, colocamos
Nós temos título valorizar nossa comida tradicional, por essa integração das áreas matemáticas, sociais e naturais. Implementação iniciativa da semeadura de macaxeira. Depois, a colheita de sede grande, uma classificação de sede, porque tem vários tipos. Aí colocamos a integração das áreas de ciências naturais e matemáticas, e a implementação da semeadura de sede na comunidade. Depois da limpeza da roça, colocamos a limpeza da roça, que é todo ano todo, e as áreas sociais em espanhol, iniciativa de uma horta na escola. E depois, que é um peixe, manteiga é um peixe, colocamos diversidade de peixes, e as áreas são matemáticas, naturais, e científicas para compartilhar. Então, um momento de festa, um momento dos peixes e das pessoas. E depois, colocamos como conteúdo, de acordo com as áreas, aí colocamos as áreas, matemática, por exemplo, a noção de libra de quilo e de quilo, para respeito, depois a contabilidade de unidade, dezenas e centenas. Ciências naturais, colocamos frutos da árvore nos territórios, noções de semeadura e colheita, cuidado da terra, classificação de peixes e partes do corpo. E são distintos conteúdos que você pode colocar. Depois de ciências sociais, vemos território, os elementos próprios da pesca, elementos próprios para o conuco, e artesanato para o uso cotidiano. Por exemplo, a cerâmica, o trabalho, são artesanatos bem na parte social. E depois a área do espanhol, da área de linguagem, né? Prática da escritura, e as práticas de leitura. Bom, são essas as noções que colocamos no nosso projeto. Isso é tudo e muito obrigada. No, está bien. De las traductoras, Está bien. perdón. Ana Gabriela, antes de pasar, quiero hacer un comentario. Antes de passar, posso fazer um comentário? Hoje de pena na slide anterior? Ya, perfecto. Perfeito. Bueno, yo creo que Bom, eu acredito que o importante é que partamos consigamos partir das nossas unidades, módulos, projetos de aprendizagem, ou como se chama, de acordo com cada contexto racional, a partir do que viemos denominar atividades e situações significativas para as crianças. Crianças que, à medida que nessas atividades tenham envolvidas a comunidade, mas também as crianças, de maneira que quando a atividade significativa não é porque a partir... Perdón, por favor, recordar mantener silenciados sus micrófonos. Gracias. E não indicar que a situação significativa porque está envolvida a comunidade, mas também está envolvida nessa atividade a criança, o menino ou a menina, as crianças que assistem à nossa escola. Então, uma forma de falar deles numa instituição, criamos uma situação de continuidade do menino e da menina, da sua casa com o que faz. Porque geralmente são duas possibilidades, geralmente na escola, porque pode ter uma sorte de parede entre o que a menina e a menina fazem e falar de outras coisas, ou da possibilidade de conversar sobre aquilo
e o que ele está envolvido. Essa é a ideia da situação significativa. A partir do calendário, procurar uma atividade, normalmente, no qual a gente observa que está envolvido. Então, essa é a elaboração, então, geralmente é o ano todo. Os meninos, eles estão com sua família. Então, esse projeto é para valorar nossa comida tradicional. E nas áreas, pode ser, usualmente, nas instituições educativas, colocam todas as áreas que estão com diferentes desempenhos. Porque se a gente pode começar, pode ver proporções na elaboração do espanhol com eles, pode ver ciências naturais, a semeadura da macaxeira, todo esse processo, mas também fazer textos, por exemplo, da elaboração do manioco. E pode fazer textos de como se elabora o manioco com sua família. Estamos aí abordando outra área de espanhol. Então, quer dizer, cada um deles podemos envolver todas as outras áreas, em distintos graus de importância. Mas a ideia é que todos estejam ali. Então, a iniciativa vai ser a semeadura da macaxeira. Mas, às vezes, quando se fala em projeto de aprendizagem, está feito o verbo valorar, usualmente, geralmente, coloca informativo, valoremos nossa comida tradicional. Então, provavelmente, enquanto vamos ver antes do projeto de aprendizagem, que na elaboração do manioco não está aí, não vinham outros, porque cada vez, qual é o problema na elaboração desse manioco e da macaxeira? O problema é que não se entram todas as variedades, ou diminuiu a área, pode ser a comida, porque o projeto de aprendizagem deriva de uma análise que se faz das dificuldades que essa atividade traz para a cultura ou para a ecologia. Então, esse projeto de aprendizagem vai ser uma resposta que damos frente a algum desafio que a criança tem. Então, esses são os comentários que eu queria fazer a partir do que tem se apresentado. Muito obrigado. Gracias, profesor Imando. ¿Hay alguien que haya ingresado de Misión Fátima? Existe alguém de Missão Fátima que entrou, que ingressou? Sarrapia. Sarrapia. ¿Alguien de Sarrapia? A ver, vamos. Esto vamos a darle una miradita a Sarrapia. Entonces, se les voy a hacer llegar de las personas que no han podido ingresar para que usted le haga sus respectivos comentarios, pero tal vez están teniendo problemas de lluvia, que es mayormente las causas por las que no pueden ingresar a la sesión. Ya, no, Ana Gabriela, ¿Perdón? ¿puedes ¿Sí? entrar al PPT, a Sí, lo sí. que has expuesto ahora para ir haciendo el comentario? Entonces, los colegas no han entrado probablemente por diferentes razones, pero uno, ahí termina, en enero, termina la tumba del Monte Virgen. Termina em janeiro a tumba do Monte Virgem. Bom, são atividades de preparação do terreno. Em geral, preparação de terreno. Mas eles devem ter escolhido, porque essa é uma atividade basicamente do espaço da floresta.
Então, imagina, de todas as atividades que se faz no quatro espaços de vida, ele tem escolhido esta, por algum motivo, que deveria conversar, porque ali participa toda a família. E é uma atividade significativa para a família, em qual o menino e a menina estão envolvidos. Então, por isso tem selecionado. Acaban de ingresar para que Perfecto. Entonces, mejor que Ai, no los perfeito, que explique ellos. ingressaram, perfeito. Que eu Sarrapi, por explico. favor, puede habilitar su micrófono. Estamos ahora proyectando su tarea. Sí, saludos, buenas tardes. Tuvimos problemas aquí con la conexión de internet. Então, tivemos problema com a conexão. Hemos tenido días nublados, muy nublados. Temos um dia muito nublado, Estamos presentes. mas já estamos aqui presentes. Entonces, Obrigada. ahora estamos proyectando sus tareas. Un poquito, por Agora favor. estamos projetando a tarefa, por favor, explique, por favor, para o professor Grimaldo como tem elaborado e por quê. Sí, los profes que estuvieron participando. Bom, os professores que estiveram participando, En efecto, es uno de los espacios más significativos. porque é um espaço mais significativo nessa comunidade. Dentro de ellos, pues la preparación Dentro deles foi a parte do terreno, a seleção de sementes, que é muito importante obviamente sustentabilidad alimentaria. para poder colocar a sustentabilidade alimentária. Então, por isso, eles eram os primeiros 3 meses, particularmente, onde fazem um momento, fazem parte do terreno, a queima do terreno, porque isso é uma parte muito significativa, porque eles têm só o motivo por qual fazer, e tem um processo muito cuidadoso para poder preparar esse terreno. E também colocar a seleção de sementes que vão colocar, porque tem que fazer a preparação dessa área e desse cultivo, não somente preparando essa área a tempo, senão tudo isso pode prejudicar anos, inclusive, a colheita. Bien. ¿Algo más para aportar o continúo? Sí, puedes continuar. Ahora ahí en Serrapia está alguno de los profesores que haya... Agora aí em Serrapia tem alguns professores para explicar. Para que possa explicar. No han llegado, pero tengo No momento ainda não chegaram, mas a professora Margarita, que também conhece muito bem o processo de preparação do terreno e etc. Professor Grimaldo, en base a lo explicado, Professor Grimaldo. comentario. Sobre este quadro, eu entendo que eles têm privilegiado o espaço do CONUCO respeito aos outros espaços. Isso assim, ou não deu tempo para determinar a situação significativa dos outros espaços de vida, como a água, como a casa, como a floresta? Essa é a pergunta. E nada. Essa é a primeira pergunta que a gente faz. E logo aqui está, obviamente, já a situação significativa selecionada, que é a preparação do terreno, como se apresenta. E, bom, me parece bem interessante a preparação do terreno como um aspecto muito importante. Bom, vamos ver aqui como é o desafio nessa situação significativa, porque o que vai fazer, o que vai ser o projeto é responder a essa. Como que é? Preparar o terreno desde o saber ancestral. Então, o problema era que já não se está utilizando os saberes ancestrais na preparação do terreno. Então o projeto vai resolver esse desafio que tem a ver com a erosão dos saberes tradicionais e na preparação do terreno.
Então, preparando o terreno desde o saber ancestral. Esses dois aspectos, quando a gente analisa, devem conversar adequadamente. Como el nombre, porque el nombre lo que vas a tratar es como tanto o desafio como o nome, porque o nome é o que vai fazer reiterar, resolver esse desafio, porque a consequência é um problema se não se prepara bem o terreno, digamos, queda desperdiciado. queda desperdiçado. Não se faz com as Actualmente ferramentas que não contaminam o terreno. Então, com máquinas como a motosserra e outros. Então, uma recuperação do saber. Então, eu quero ressaltar que quando nós fazemos isso para a elaboração do projeto de aprendizagem de todas as áreas, tentamos fazer uma cartilha de saberes que tenha a preparação do saber. De forma que o docente, quando vai preparar o documento, ele vai ter conteúdo da investigação, da pesquisa dos saberes ancestrais alinhados com a preparação do terreno. Então, sobre este ponto, é mais ou menos parecido da sequência lógica, é parecido em cada um deles. O problema no processo de queima. Então, por isso essa área é muito ágil, por isso que tem que se queimar para poder fazer. Para equilibrar os engenheiros agrônomos falam pH. Então, outra vez, fortalecer o processo tradicional na queima do terreno. Também dizem aqui, queimar sem degradar o ambiente, fortalecendo o método tradicional da queima do terreno. Deterioro ambiental. Podemos ir a partir desta matriz e ir ajustando a formulação, mas aqui me parece que estão respondendo, nesse quadro estão respondendo ao que eu advertia a apresentação anterior. Quando isso aqui preparando ou preparemos, fortaleçamos. Então, o nome poderia ser um convite aqui, que os meninos e as meninas façamos determinados tipos de atividades que resolvam problemas ambientais, ecológicos ou culturais que nós podamos ter em cada uma das nossas comunidades, no qual essa proposta está justamente interessada em como os projetos devem resolver os desafios que um dia podemos ter em cada um dos nossos locais, particularmente os desafios culturais e ecológicos. Bom, isso pelo momento. Não sei se tem outro quadro mais. Aqui está matéria. Não sei se poderia me explicar um pouquinho sobre isto. Su micrófono cerrado, gracias. Sí, gracias. Los profes, es que también hoy estuvimos en una actividad, los profes estuvieron en actividad por el Día del Docente, así que hay muchas cosas encontradas de repente, pero sí, identificaron como actividad, por decir, significativa. Colocamos como atividade como disciplinas significativas são as sementes do próprio núcleo para semear, para a importância de classificar, importância do processo de identificação das sementes, desse processo de classificação porque eu queria a importância identificar cada uma delas e a forma de semear de uma forma que segurava uma a outra. Então, assim, as matérias que se podem integrar são praticamente água de coisas, porque podemos colocar um nome destacar o nome da semente, podemos colocar
o valor, um tema, a classificação, o processo de análise, e assim foi enumerando esses valores que se vão tendo dos mais velhos aos jovens, a respeito sobre a responsabilidade, sobre o respeito, sobre o cuidado e muitos outros. Em área de matemática, fazer a classificação, de contar o tempo, no artístico, também podemos ver do semente, o desenho da semente, da cartilha, ou qualquer outro material que tenha disponível para diferenciar. Muito obrigada. Eu acredito que a sequência me gostou como está feita. Sempre se pode fazer no caminho ajustes. Aprender a classificar seria para o sustento familiar. Tem maneiras tradicionais para classificar dependendo do terreno. Normalmente, nos Andes, na Amazônia, temos uma variedade de macaxeira e de banana. Temos variedades adaptadas a condições de altura, adaptadas a condições de terreno, de proximidade de rios. Então, temos a possibilidade de optimizando e classificando. Então, assim, nós aprendemos a classificar sementes para o sustento, utilizando nossos conhecimentos tradicionais para o sustento familiar. Mas isso aí colocado. Então, das matérias, devemos que se podem integrar muitas outras áreas, na verdade, do próprio currículo, mas com enfoque nesse tema da identificação e seleção das sementes. Veio como diferentes áreas. Eu vejo meninas cantando sobre a semente, também podem fazer canto, pode despertar muito a imaginação dos meninos e as meninas. E sobre isso me parece muito importante quando fala sobre o aspecto ecológico. É uma coisa que está muito nas comunidades, uma erosão da biodiversidade. Para isso, por favor, mantenha em silêncio o seu telefone. E então, particularmente, se está perdido muitas sementes nativas com a introdução indiscriminada das sementes modernas. Então, frente às mudanças ecológicas do Brasil, bom, e os do Brasil falaram que vai ser muito difícil, porque com as mudanças ecológicas, se nós perdemos a diversidade, existe a possibilidade de fazer frente às oscilações e as mudanças climáticas mais precárias. É mais complicado. Não tem mais umas duas variedades de árvore. É muito difícil que muda, como está mudando muito o clima, poder ter o sustento familiar. Então, a resposta às oscilações climáticas e mudanças sempre está na diversidade. De modo que o projeto de aprendizagem, como conceito nas escolas, é a preservação, e nesse caso é crucial para que as crianças tenham um espaço que tenha na própria escola, como não tem sido no caso da proposta anterior, ter para a escola. As crianças podem trazer a diversidade de sementes e semear no seu próprio tempo. Chakra, ou como falam na horta, né? Geralmente falam horta, né? Na roça, mas aí na horta escolar, né? E aí podem fazer todo esse conjunto de integração de áreas, como estamos vendo aqui. Eu acredito que realmente o esforço foi bastante significativo e agradeço. Muito obrigada. Gracias, profesor. Mientras voy buscando la otra tarea, me preguntan si puede dar
una definición de conuco, porque no en todas las regiones lo conocen como conuco. Bom, me perguntaram o que é conuco, porque nem todas as regiões conhecem. Então, Parece referirse nesse al caso, me espacio parece referir-se cultivado. ao espaço cultivado. Cultivado. Ao espaço cultivado. El conuco es el espacio O conuco cultivado é para espaço diferenciar del cultivado para bosque o monte. diferenciar Y el conuco se da hace a floresta. partir E o de conuco pode ser a partir, a parte usualmente se busca un terreno, somente ¿no? de En el uma área, bosque y en el monte se tala uma y ahí se floresta instala un conuco. onde se Este está o es más conuco. o menos lo Então, o que conuco, mais ou menos, pode-se dizer entiendo, ¿no? De lo que es un que conuco. seja ¿Cuál sería el uma equivalente roça. en Colombia? Mas quando Chacra, ele fala, ¿no? né, Una chacra. diferentemente que Y quando bueno, fala, en el caso de otros no caso lugares, de outros, he visto ahí que es el visto aí chaco, por ejemplo, en el caso de que Bolivia. Y obviamente em el outros caso de países Brasil chamam de también tiene su taco, propio nombre, como en el caso de Guyana. Entonces es una bem diversidad diferente. de formas Essa é a de diversidade de llamar al forma, né, espacio ao cultivado espaço cultivado. humano que las familias humanas tienen sobre el espacio natural. Do espaço natural. Gracias. Obrigada. De La Reiva y Aguarete, Ana Cristina está por ahí. Gracias. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Então, sou irmã Mariluce, coordenadora da REIBA, né, local. Então, estamos aqui 4 professores, outros professores, como é festa, hoje é festa grande para nós aqui no nosso distrito, outras foram aproveitar, trabalhar roça. Então, nós viemos representar outros professores do grupo. É para... Perdón, se le cortó un poquito hasta profesores. Professores foram aproveitar, como é o dia feriado hoje, foram para a roça, trabalhar a roça, trabalhar. Roça, é. Obrigada. Entonces, ¿usted, hermana Mariluchi, puede explicar un poco sobre el trabajo? Eu posso falar um pouco? Apresentar, estou perguntando. Sim. Então, nós seguimos aquele quadro, exemplo, que o grupo mandou, né? Aí, conforme o nosso trabalho que já foi feito, nós seguimos. Só que nós não colocamos aqui ainda disciplinas. Nós pensamos de entrar na ação, na sala de aula, juntamente com outros professores, nós vamos trabalhar de forma interdisciplinar. Todas as disciplinas vai ser trabalhado com alguns conteúdos que nós colocamos. Aqui, no caso, tempo de fartura, que é peixe, fruta, diversificado. Situações significativas selecionadas para nós, né? Selecionadas e para a gente poder trabalhar conforme a realidade nós estamos vivendo. Como se apresenta o desafio, nós fomos elencando a alimentação escassa devido às mudanças climáticas. As consequências, o que nosso tema de trabalho, conteúdo, será assim, como nós estudamos temas transversais, né? Nós tiramos meio ambiente. Lá embaixo vai aparecer, eu acho, esse aqui é segundo. Meio ambiente, o tema específico que nós delimitamos é pesca predatória.
aqui no distrito de Auareté. O que é isso? Essas consequências, né? Nós colocamos assim, mergulhos predatórios de peixe, careta, uso excessivo de malhadeira e uso indevida de timbó, porque antigamente ele tinha controle, equilíbrio, sabia benzer, e hoje não. A pesca está sendo exagerado, assim, o ser humano indígena está mergulhando no rio. Isso que nós vamos trabalhar é uma consequência, um problemão que nós indígenas estamos vivendo, e é um conteúdo muito polêmico, será dentro da escola e na comunidade também, com os pais dos alunos. Alternativas ancestrais e modernas, né? Nós pensamos assim, antigamente sabia benzer, por isso que tinha peixe, benzia, fazia, matava peixe, colocava timbó, mais rápido eles tiravam o essencial e benzia de novo para não matar todos os peixes. Nesse sentido que nós vamos trabalhar. Benzimento de locais de caça, locais de pescaria, tudo era benzido. E trabalho na roça e criação de peixe. Nós colocamos assim que nós vamos entrar na ação, esses conteúdos, essa história, né? Mitos, muita coisa. O nome do nosso projeto é Meio Ambiente, como eu já falei, Meio Ambiente e Pesca Predatória do Distrito de Auareté. Nós delimitamos. Então, e nós começamos, deixa eu justificar por que nós começamos em junho, porque nós já vamos começar a entrar na ação, trabalhar em junho. A maio já está terminando, julho, junho, daí para lá nós vamos já entrar na ação do tema, né? Rota de situação significativa que nós colocamos também, rota de transformação de alimentos, viagem do Aru, dono da friagem. Isso é mitologia que vai ser também trabalhado, né? As crianças vai ser despertado na sala de aula por que Aru sobe e por que Aru desce. Aí, então, essa transformação de alimentos que nós vamos trabalhar. Os desafios, compreender as mudanças climáticas, porque nós não compreendemos. Às vezes fazem roça e depois fica aí, sem verão, e sempre inverno, e depois, às vezes, é verão, que não é época de verão. Então, nós temos que compreender por quê, né? As mudanças climáticas. Chuva fora causa as consequências que nós colocamos da reprodução e migração de peixes e queimada de roça. Aquilo que eu já falei. Alternativa, nós pensamos refazer novamente roça conforme as mudanças climáticas, que os pais, né, as famílias, as crianças vão estudar na sala de aula, nós vamos trabalhar forma própria de educar, história, geografia, tudo vai, os textos que nós vamos criar na língua portuguesa, vai pegando. Meio ambiente. Nome do nosso projeto vamos continuar com o mesmo projeto, só no último que nós mudamos, no fim. Em novembro que nós mudamos. É assim que nós pensamos e fomos montando. Eu estou falando, já tudo vai ser o que nós debatemos também sobre
o meio ambiente, que hoje nossos parentes, né, não são mais que nem antigamente, eles não sobem mais no ambiente de aceizeiro, buritizeiro, eles só derrubam, há um desmatamento, não tem consciência de que ele vai comer, no outro ano vai pegar. É nesse sentido que nós vamos trabalhar também. Vão derrubando. Aí nós, essa consciência, como é incentivar, explicar. Hermana Mariluchi. Hermana Lisette, ¿puede escucharme bien? Sí, se te escucha Ana Gabriela, pero a la hermana Mariluz no. Ya ver, mientras retorna su internet, vamos a seguir proyectando su tarea. Ella mencionaba desde hasta octubre iban a mantener como el nombre del proyecto el medio ambiente y la pesca como indiscriminada en el distrito de Yaguareté. Y en noviembre recién cambiarían ya su proyecto al cuidado de la preservación de las culturas, ¿no? Asimismo, también ellos tienen la determinación de proyectos de aprendizaje, tomando en cuenta por mes, desde junio también, lo que es agua, floresta, situaciones significativas, ¿no? No sé si quiere comentar algo, profesor Grimaldo, o también se lo hago llegar de la misma manera para que haga comentarios a futuro. Eu não vou mais repetir. Perdón, ya retornó. O Hermana, último que nós colocamos anexo, aqui está chovendo muito. Por isso que eu estou falando assim, está chovendo muito. Não ligou, não. É assim, nós colocamos anexo para a gente poder seguir. Lá no final, nós colocamos também aqui. Com a mudança climática, não é possível acompanhar com o nosso calendário cosmológico, que é significado desde janeiro a dezembro. Então, por isso que nós temos que reinventar, recompreender, porque sentar com os pajé, benzedores, eles sabem por que isso, como era. Por causa disso que nós colocamos lá a constelação, que foi desenhado pelos próprios indígenas tucanos, que lá embaixo tem anexo, na qual nós vamos seguir para estudar, para mostrar para as crianças, como material didático do nosso, na sala de aula, e também com os palestrantes, com os sabedores. Biblioteca Vivo nós colocamos, que é todos os sabedores dos benzimentos, que vão nos acompanhar, eles vão nos ajudar. Tá bom? Obrigada, hermana. Nós vamos entrar na ação mais assim concreto, ainda com plano de aula, com metodologia, de forma interdisciplinar na sala de aula, fazendo oficina, produção de material didático. Muito obrigada. Obrigada, hermana. Profesor Grimaldo, si tiene alguna duda, contamos con Luciana para una interpretación al español, si no Sí, puede hacer su comentario. correcto. Y mira, en el cuadro inicial... No quadro inicial, ellos van a trabajar el tema se bem, eles vão trabalhar o tema da pesca. Entonces, lo recomendable... Então, o recomendável, no princípio do quadro aparece nos diferentes meses. Não esperaria que o nome do projeto guardar a relação com isso. E normalmente essas duas coisas você tem que conversar.
E minha recomendação é que o nome do projeto, pelo menos nesse quadro, guarde relação com o desafio cultural. Se o desafio é compreender os cambios climáticos, as mudanças climáticas, então o nome do projeto deve corresponder a isso. Independentemente de que eles tenham decidido trabalhar somente o da pesca, o problema da pesca. Se fosse assim, minha recomendação seria que eu faça, embora tenha outro quadro, vamos trabalhar estes meses a pesca, porque é uma atividade importante para a comunidade, para os meninos e as meninas. Certo? Aqui na Amazônia, iniciamos em junho, julho, agosto, setembro. Aqui no caso da Amazônia, aqui no Peru, as famílias estão bastante envolvidas na pesca. Então, o que é importante ali, quando a gente decide que essa atividade, que esse projeto vai durar 4 meses, o importante é que vamos fazer o primeiro mês, que vamos fazer o segundo mês, que vamos fazer o terceiro mês e que vamos fazer o quarto mês nesse tempo. Eu faço um exemplo. Quando eu estive conversando sobre isso com meus colegas aqui, falava no primeiro mês, a irmã Ana Cristina, aqui, vamos a conhecer nossos rios, nossos lagos, nossos igarapés. Segundo mês, vamos conhecer todos os tipos de peixe que existem em nossa área. Olhem vocês, na Amazônia, segundo os dados que temos, tem ao redor de 600 espécies de peixe. Provavelmente, no caso do lugar, tenha 30, 40 ou 50, que a população conhece bastante bem. Então, esse é o segundo tema. Conheçamos a diversidade de peixes. Já. Terceiro grupo temático. Conheçamos as técnicas de pesca. Por exemplo, agora eu vi a partilha de Goiânia, que fizeram foto de uma técnica de pesca. Que o segundo deve ter um nome. Isso é uma técnica. Na Amazônia, temos contado ao redor de 15 técnicas de pesca. Então, tudo isso pode ser no outro mês. E no outro mês, vamos a conversar sobre as diversas formas de preparação dos peixes. Então, tem tido todo um tema grande, foram dividindo em subtemas. Porque esse tema grande da pesca. E tem subdividido os temas para ver como poder proteger e como poder que tem um equilíbrio agora ecológico. Nós temos no rios da Amazônia um sério problema ecológico, fundamentalmente pela contaminação. Então, temos um sério problema. Então, um desses blocos temáticos vai dando lugar a que eu desenvolva as áreas, distintas áreas, segundo os blocos temáticos. Então, minha recomendação aqui é que, primeiro, quando usamos o nome do projeto, exista coerência entre cada um dos subtítulos. Segundo, tenha outro quadro onde diga vamos trabalhar nos 4 meses sobre a pesca indiscriminada. Que deveria ser promovamos a pesca responsável para proteger os nossos peixes. Esse pode ser o título geral. E a recomendação é que se vão trabalhar 4 meses, que seja bem claro que você vai trabalhar cada mês. Fazer uma subdivisão dos blocos temáticos.
E, finalmente, hemos visto es como temos visto, que áreas qué desempeños e que desempenhos pedagógicos ellos dão a eles, vamos a promover, vamos a promover, apoyar a desenvolver instituciones educativas nas con los niños y instituições jóvenes educativas com as crianças de la a actividad de partir la pesca. da atividade da pesca. Esos serían mis comentarios. Isso seriam meus comentários, Ana Gabriela. Gracias, profesor Iman. Como comenté, Obrigada, tocaría professor Grimão. la proyección de las fichas de Guyana. No sé si Signe ya está Bom, agora preparada. quero estar preparada as fichas de Guiana. Ana Gabriela, ¿quiere que Sí, presentamos primero Ana Gabriela, que nuestras apresentamos situaciones primeiro. significativas o no? Solo las cartillas. creo que las cartillas sí. Ok. Um, Ana Gabriela, terminamos ya con todo lo que son las proyectos, las matrices de situaciones significativas y proyecto de aprendizaje. Ya Já terminamos com tudo. Para pasar al tema de Ana Gabriela, já terminamos Gracias. nosotros tenemos también. agora já terminamos todas as outras Necesita. do calendário, agora vamos passar para as cartilhas, né? Correto? De situaciones. Ya sería lindo conocerlo. Se tem matrizes, seria lindo conhecer. So, I'm not sure anyone from Guyana. We're going to go through our significant situations. I'm not sure if anyone wants to present some of them, since you worked on it. Justo envié, Ana Gabriela. Disculpa, porque Sí, justo enseguida recibí. enseguida lo abro. Anyone from Guyana feel comfortable presenting? Esta es la última que tengo, Signe. No es un, ¿dónde está? Es un, dice significant situations. Es antes de eso. Es Tengo no loading card number 1, no loading card fish, no loading card eso. offline. Eso. A ver. Mira ahora, ¿o no? También tal ver. vez yo puedo proyectar si necesito. Ay, ya. Un segundo. I know we have some of the teachers here who hopefully worked on it. Anybody want to volunteer to walk us through some of the months from Guyana? Maybe, yeah. I will do January. Okay, so just take little pauses, Miss Anne, and then I can translate it to Spanish, if that's okay. Okay. Can I Okay. start? Yeah, 1 minute. Entonces, nuestro profesor de Sahuaribo, que es otra comunidad que está participando, ella... Então, nosso professor de outra comunidade que está participando, ele vai apresentar. Good, Miss Anne, go ahead. Vamos começar. Okay, so in January, I would be preparing land for a new farm area. I mean, a maiden land or maiden forest. Entonces, en enero, como la otra Então, em janeiro, como a outra comunidade, elegemos o mais importante na floresta, também preparar na roça, também preparar a área, o terreno, na roça. So in this case, in Sahuaro land, right? So people would select the new land or the new farm area where they would under bush or a new farm area.
or land Entonces, preparation. aquí en nuestra comunidad las personas van a elegir Aqui na nossa comunidade, as pessoas vão escolher o melhor terreno, na parte onde vão preparar, onde vão cortar, onde vão queimar, onde vão colocar as plantas que vão colocar para semear. So a biological cultural challenge would be scarce land for a new farm. This is in Sawarwo case because we don't have big forests, or we don't live near to big forest area. en el caso de nuestra comunidad. No caso da nossa comunidade, aprendemos, temos uma floresta grande, então nossa comunidade não há muita área para criação, áreas livres, não existe nada. Então esse é o nosso desafio cultural, porque existe pouca terra para poder criar uma granja ou fazer alguma coisa dessa, porque é pouco. Consequences why we have unlimited land for farming is increase in population. From the past, people had bigger farms, so now it's getting smaller all the time because they have to share the little bush islands that we have. Las causas sería que As causas são que a população da comunidade o tamanho dos sítios estão diminuindo porque eles estão compartilhando os espaços porque não existe muito, e cada dia existem mais pessoas que precisam desse espaço. So now that they have smaller farms, so it may not last them for a whole year, so they have shortage of cassava, shortage of farm produce, or sometimes they produce them bare goods, so there is shortage. Entonces las consecuencias es Então as consequências é porque existe menos espaço, então também existem poucos cultivos, então existe uma escassez de macaxeira, de produtos, então talvez esses produtos não vão durar o ano todo. Então existe uma falta de alimento, especialmente na comunidade, que é a macaxeira para a comunidade. And the last one we have here is overcultivation, because the people use the same little bush islands over and over, and how long we've been using it and we're still using it. Yeah, overcultivation. La consecuencia final es también A consequência final é também sobre cultivar o mesmo espaço. Então, as pessoas, depois que encontram esse espaço para semear, eles continuam usando esse espaço cada ano. Então, a terra chega a não produzir muito. Então, também é uma consequência com a falta de espaço, que está demais ao mesmo local. So alternatives here encourage home gardening. We can, make gardens, plant vegetables, provisions, things like that. Entonces algunas de las alternativas Então, algumas das alternativas seriam criar jardins nas nossas casas ou nos espaços de hortas, porque não podem fazer uma horta com verduras e frutos. And then we have try savanna farming. I was sharing in Katunrub, every household has a little garden, or I don't know, it's a little farm behind their house, and they plant cassava. So yeah, we should try savanna farming, maybe not on large scale, but it may need fertilizers, chemicals, it need like care. You have to protect it from animals and all of those.
Otra opción sería, más moderna, sería Seria, sembrar seria, en la sabana. outra opção Crear seria mais una moderna, seria tentar granja semear basada através de esto uma no es el método ou outra tradicional. coisa, Normalmente ou uma horta, sembramos mas nuestras não é o semillas cerca método del bosque, principal, pero por porque falta aí de la nós tierra queremos hemos a intentado roça mais perto da floresta, mas por sembrar falta da terra cultivar não en la podemos sabana. semear e cultivar Yo sé na que ha savana, funcionado en algunas porque comunidades eu sei que em outros justo cerca locais de su tem casa, funcionado, que tem su granja assim pequeña, pero hortas lo que pequenas perto de pensamos casa, mas o sabemos que es si sabemos necesita é químicas, que se utiliza mais necesitamos químicos, atención para mais, proteger mais atenção las para plantas de proteger animales, as de plantas de todo, animais. es un Então, área más do que vulnerable uma en la área sabana. Entonces, podríamos intentar. vulnerável na savana, mas podemos tentar. And the last one there is traditional farming. I think I mentioned this before where we use the same plot. We go back to the same plot after 10 years or how long, depending on how the soil recovers or the trees. Entonces, finalmente sería Então, mejorar finalmente, seria melhorar o processo tradicional, donde estamos sembrando onde plantar, onde estamos cultivando semeando cada año. e cultivando Para, ¿cómo se llama? Para regresar o para revalorizar voltar ou el proceso revalorizar tradicional esse de processo rotar tradicional y cambiar la posición de donde rotação, estamos de mudar e cultivando, trocar de posição, para que onde podamos estamos cultivando, proteger para la que tierra que possamos existe. proteger a terra dessa forma. So the learning project here we have Let's Make Gardens. Entonces, el nombre de nuestro Então, proyecto o nome do sería, nosso projeto seria vamos a crear Vamos a Criar Jardins. Good. Anything else, Ms. Ann? Thank you. Gracias, gracias. Obrigado, só isso, obrigada. Or do we go to the integration? ¿Quiere ir a la integración de los sujetos queria. o hacer uno más? No sé. Querer fazer mais Yeah, we can go to integration. Debe ser, ajá. Aquí. Okay, so learning project, let's make gardens. Let's make in mathematics. We can do measurement, measure perimeter, an We can do area. Entonces, para integrar el proyecto en los diferentes temas, para Então, para hablar de integrar matemáticas, o projeto em la diferentes primera temas, sería, a primeira temática seria el espacio de la granja, gerir o donde estamos espaço da sembrando, todo eso. onde estamos semeando, na roça e We can also do time, duration, how long it takes to prepare the garden, or we can say how long it takes to grow the plant or to take care of the plant. Or yeah, garden preparation we have here. And we also have number and operation, rows and columns. This would be like multiplication, and we also have counting. También con matemáticas e também com matemática também podemos explorar o tempo, quanto tempo as coisas vão durar, quanto está preparando o jardim, quanto tempo vai precisar, quanto tempo uma planta precisa para crescer, também dizemos números, operações, estamos mirando as colunas, onde estamos semeando, quantas plantas temos, quanto de água é necessário, tudo isso também contando as plantas, contando também as colunas, ou as direções, tudo isso. So in English we have expository writing. We will describe the process, how to make a garden, you know.
descriptive writing, we can describe the garden or a specific plant in the garden, and the skills that can be incorporated: speaking, writing, and listening. Bueno, por inglés podríamos enfocar Bom, por inglés podemos enfocar en diferentes tipos de escribir para describir un proceso, de crear un jardín. Quando podemos escrever o texto, podemos fazer espaços diferentes. Poderíamos também textos descritivos, vendo o que estamos fazendo, como de que forma, todos os detalhes, e também poderíamos, por exemplo, o processo de falar, de escrever, de escutar, de contos, ou textos descritivos, correlacionar, semear e essas coisas. Science, the cycle of plants, right? We can do germination in this. Common plants in the environment. Yes, children would name the plants around. Caring, how do we care for plants? Names of, methods of planting. You know how to plant cassava, use the stem, the beans, and all of those. And then we go to names of constellations visible in January. Perry was talking about this. There is a special name that is visible in January which would guide the Wapchon people to say when to start making new farms. I mean, they use it as a sign. And phases of the moon, which would tell when the rains would come, when to cut the leaves, or to extract house materials. Hay mucho con relación a correlacionado às ciências naturais que podemos explorar o ciclo de vida das plantas e pesquisar plantas comuns ao meio ambiente, como devemos cuidar as plantas, explorar diferentes formas de semear. Outra coisa também, uma exploração das constelações, porque estávamos falando sobre as constelações que guiam o processo de semear, que é bom para as pessoas. Quando vemos pela constelação, nos dias que o tempo que é bom para semear, o tempo que é para preparar o terreno, também podemos as etapas da lua, as fases da lua, quando devemos usar as plantas diferentes, quando deve se cortar, todas essas coisas, tudo o que é referente das plantas, da astronomia, já podemos integrar isso também com a ciência. Personal or social. So here we have, once we make the gardens, we would have healthy food, so you have healthy diet, and that leads to healthy community, healthy people, and it addresses the food security in the community. Yeah, so that is it. Great, thank you. Entonces, finalmente, con relación a... Então, finalmente, com relação ao social e o pessoal, podemos falar sobre uma dieta saudável, comida saudável, e comendo comida boa pode contribuir na comunidade, e também as pessoas da nossa comunidade vivendo uma vida boa, saudável. Também podemos falar em segurança ou estabilidade, comida passada nos processos que quando semeamos ou cultivamos. Gracias, Igni. Thank you. Obrigada, gente. Obrigado. Professor Grimaldo.
Gracias. no es, realmente es muy rico. Yo estaba buscando, hay varios comentarios que me suscitan todo lo que estamos hablando. Realmente, não estava falando, mas tem muitos comentários que vêm na minha mente. Com esse material podemos fazer muitas coisas. Por exemplo, na cultura tradicional, não é suficiente a vontade humana. Tem que também existir um diálogo com a natureza. Claro, como planeja no curso de ciência, eu diria ciência experimental moderna, digamos para a ciência andina, a ciência do povo guianês, que tem a ver com a Lua, mas como objeto. O humano não é um sujeito. A Lua é outra pessoa com a qual eu converso para semear. E é bem interessante, em geral, temos observado as diferentes tradições andinas e amazônicas, a conversação que tem o humano com a natureza. O humano vê a natureza para poder semear. E eu perguntava sempre aos indígenas, porque me dizem, já é momento para semear, me dizem. Quando muda 5 dias depois da mudança da lua. Você pergunta por quê? E a resposta é muito simples. A lua sabe. E quando eu pergunto sobre outra coisa, e por que vamos, quando canta o passarinho, é porque o pássaro sabe. Todo sabe. A natureza sabe. O humano sabe. Então, aquilo que se produz é um diálogo de saber. Não é somente entre os humanos, que não é entre os humanos e a natureza. Então, é super interessante, o que convida. Bom, a segunda reflexão é que seria muito bonito que o grupo podemos habilitar a interpretação de novo para que podemos habilitar a interpretação para poder compartilhar. Perdón, es que tiene que hacer la traducción. Ahora sí, gracias. Puede continuar, profesor Grimaldo. Pode continuar, professor Grimaldo. Disculpa, Sidney. No, pasa que ellos están haciendo traducción simultánea a inglés y portugués, pero faltaba habilitar la opción para traducir lo que usted está hablando. Ahora puede continuar tranquilamente. Gracias. Entonces, mira, es muy importante. Olha, é muito importante que quando vamos fazer o curso sobre ciência, distingamos o que é a ciência nativa do que é a ciência experimental moderna, porque são duas epistemologias. E quando é um diálogo de saberes de duas concepções. A concepção experimental moderna, por exemplo, quando não vê o ciclo da planta. Então, existe uma explicação experimental moderna de qual é o ciclo de emergência, de desenvolvimento, de reprodução, de crescimento da planta. Porém, na vida indígena, de repente o ciclo das plantas é visto de outra forma. Explico. Então, nós, o docente que trabalha em comunidades indígenas, tem que se mover entre essas duas compreensões no mundo. E é muito importante, acredito eu, esse aspecto, porque um dos programas que temos agora, de instituições interculturais bilíngues, é o diálogo de saberes. Porque, normalmente, quando o menino e a menina trazem esses saberes da lua, e há momento para semear, o professor pode escutar e tolerar esse saber. Porém, daqui, vamos ver do ponto de vista da ciência, porque isso é conhecimento dos avós. Isso é uma forma que pode reagir, mas existe outra forma que deve reagir.
quer dizer, colocar esse saber do avô ao mesmo nível do saber da ciência e da técnica moderna, porque o diálogo de saberes só se dá entre equivalentes. Mas se existe hierarquia, se o saber científico é mais e o saber dos avós é menos, não há diálogo. Não existe diálogo, não há imposição de um saber. Então, o desafio aqui é que ambos saberes conversem. E o que eu sugiro é que exista uma biblioteca de saberes ancestrais. E parte dessa biblioteca são as cartilhas que espero que agora mostrem. E então, minha recomendação é que exista. Aqui tem muito material para fazer várias cartilhas de saberes. Mas aí vemos a relação da lua com o crescimento das plantas. Porque, por exemplo, aqui tem uma lua para semear tudo que são frutos que crescem embaixo da terra. A macaxeira, por exemplo, se encontra numa lua distinta de quando semeia. A banana dá seus frutos lá em cima, igual que as laranjas, igual que os guacamole, igual que os abacates. Mas a batata doce vai debaixo da terra. Então, fica uma correspondência da lua, no caso daqui, que tem a ver com as formas que temos que semear. Igual como se pesca, igual quando se cortam as árvores, não se pode cortar qualquer lua. Continuo dizendo que seria muito lindo que continuem trabalhando na divulgação desses saberes, porque o que manda o Estado, o que manda o Ministério, geralmente são os saberes curriculares oficiais. E às vezes não temos uma biblioteca dos saberes ancestrais. Se queremos cuidar dos saberes ancestrais, temos que também. Exato, 2 bibliotecas. E isso é uma questão. Outra questão que acredito que é muito importante, é que a base teórica é também a forma como apresenta a planta, a ciência e a técnica moderna. Como estão as partes da planta, a raiz, o caule, as flores, os frutos, as folhas, etc. E sobre a planta, todo um curso de anatomia vegetal e um curso de fisiologia vegetal. Isso é como ver a planta e como ensinamos as crianças, meninos e meninas na escola. Mas a maneira como vêm as plantas, as famílias, os meninos, meninas, não é só o aspecto analítico, não é tanto o aspecto das partes, mas bem, tem outro tipo de pensamento, que se chama pensamento relacional, e outros chamam pensamento complexo, outros chamam holismo, outros chamam holismo totalizador. Em que consiste esse pensamento? Em que não interessa tanto a parte da planta, senão sua relação com outras plantas, ou com sua utilidade. Então, o primeiro que vai fazer um menino, uma menina, quando vê uma planta, é para que serve a planta? Para que não é útil. Estabelece uma relação de partir a planta em parte. E depois que vai falar da macaxeira, se utiliza isso. Onde tal planta se utiliza isso. Então, o pensamento da ciência é um pensamento analítico, que é parte da realidade. Mas o pensamento indígena é um pensamento mais que tem uma relação. Então, isso me convida à exposição que escutamos aqui, realmente, que deveria ter e como se aplica isso a futuro, em outras reuniões.
e ver os enriquecimentos entre os diferentes grupos que possam aplicar nessa aprendizagem, para ver como se realizam essas integrações e esses diálogos de saberes nos sistemas educativos. Aí termino, Ana Gabriela, e gostaria de escutar também os descartilhos para fechar esta parte. Obrigado, professor Rinaldo. Eu vou projetar uma só cartilha para o tema do tempo, outra vou enviar depois para o professor Grimaldo. Cuando guste, Cindy. Jacinta, are you here to present this? I'm not sure if she's here today. Jacinta? Não. You're here? Would you mind presenting your knowledge card and just take little pauses after each part and I can do a quick translation of it? Sure. Okay, so entonces Jacinta va a presentar, ella creó eso y ella trabaja con un grupo aquí. E ela trabalha com um grupo que trabalha para representar os Opixãs em toda a Guiana, estando cinturenses de Goiânia. Ela é nosso professor, mas trabalha em educação, mas comunal em geral. All right, whenever you're ready, Jacinta, go ahead. Just walk us through. So for our traditional knowledge card that was developed, we are focusing on the traditional fish trap that we use in our territory. Entonces, para este Então, cartilla, para essa cartilha, estamos enfocando pesca tradicional. Entonces, un método de pesca tradicional. So we're located, I'm from a village called Echalton in the south of Guyana, and we live in a territory known as the Wakjan territory. Solo la introducción, hay mucha Somente información. introdução, se aí tem muita informação, mas estou achando que é uma comunidade ao sul de Goiânia, uma comunidade que se chama Min, que faz parte do território do povo Wapixã. So the background information is that people in Echalton and across the territory customarily use rivers, creeks, ponds, or other water resources for fishing. And we have one major river in the Rupununi that is called the Rupununi River, and it is one of the main fishing grounds that we use for fishing. Tradicionalmente, las personas en Echalton, Tradicionalmente, as pessoas no território Wapixã gostam de rios, dos lagos, das fontes de água, no nosso território para pescar. E normalmente usam o Rio Grande, que se chama Rio Rupununi, e esse é o lugar principal onde as pessoas vão a pescar. So the fishes would go upstream in the rainy season, and we have rainy season from May to July, or May to June, May and June during the rainy season for spawning. And the fish traps are used to catch the fishes. So the season for setting traps takes place just after the rainy season, usually July, August. That is where the fishes are now going back downstream after spawning. Entonces aquí Então aqui os peixes estão durante maio e junho, estão indo à parte de cima do rio para desovar e para ter os ovos. E então o uso das que utilizam para pesca, quando os peixes estão voltando. Então,
as redes que são colocadas em outra direção. Então, isso usaremos ao fim da temporada. So the first picture or the first step to prepare a fishing trap is the person who plans on creating the fishing trap. They would first look to see an ideal site or the suitable site for setting these traps. And in most cases, the best or the suitable site for setting fish traps is where the stream stretches from the main pool or the deep pool, and also at creek sources. So those are the two main areas where we feel suitable for setting fish traps. Então, o primeiro passo é identificar o lugar ideal para poder colocar a rede. Geralmente é o lugar onde o rio, onde está vindo da parte mais profunda, onde tem mais água. We use most of the raw materials or traditional ways of setting the traps. We use leaves, woods, ropes, or we also have a special type of tree or plant that we use so that we can have some ropes from the tree. So these were used to build a trap. So most or all the traditional traps is more things from the forest or from the land itself. Entonces, cuando construimos la trampa, então, quando construímos essa trampa de peixe da forma tradicional, a rede, da forma natural da floresta, então usamos malhadeira, folhas, cordas até de árvores, para poder fazer e todo mundo da família vai para ver esse tipo de emboscada natural para os peixes. That shows the fish trap. So once the fish trap is built, there is a special ritual that is performed over the fish trap. And during this ritual, they usually use tobacco to chant a prayer to charm the fishes and the fish grandfather or the water spirit keeper, so that they are not harmed or disturbed. entonces, después que Então, depois que a emboscada é construída, vamos fazer um ritual sobre essa emboscada, sobre a água. Então, estaremos tobacco. Também vamos fazer uma oração específica que nos deixa comunicado com os espíritos dos avós da água e também com os peixes, para que todos estejam protegidos e seguros. So once this fish trap and the ceremony or the ritual has been performed, the individual or the person in charge of the trap would make frequent visits to the trap so as to not make fishes spoil in the trap. So they would go throughout the day and at night. And if the person doesn't go at night, then the person would go very early in the morning. So it is believed that if fishes are allowed to die in the trap, that is when it contributes to disturbing the water spirit keeper. Entonces, después de la ceremonia, entonces usamos Depois da cerimônia, então usamos a emboscada. Então, a pessoa que está observando precisa visitar a emboscada, visitar vários peixes durante o dia e à noite. E se não pode visitar também de noite, tem que chegar muito cedo, pela madrugada, para assegurar que os peixes não estão morrendo dentro do estado que foi feito. Porque uma das crenças das cristãs
se o peixe morre dentro então pode incomodar os espíritos da água. Então, continuamente que está visitando, observando que os peixes caíram nessa armadilha. Yes, there in the photo you can see the man with the fish that he collected from the trap. And here we have a summary or something explaining what our beliefs and what we do with the fishing and the fish trap. So our customary norms in the Watching Terry, we have customary norms that relates to water, or relates to land, relates to forests or anything. And we believe that everything on the earth has their special spirit keepers. And so there we have our water spirit keeper, or the water. We have norms related to water that promote the sustainable use of the resources, the fishes, and how we can also avoid spiritual dangers that we ourselves may cause by disturbing the spirit keepers. Entonces, en el foto final puede ver los peces que Então, no ponto final, você el pode hombre ver os peixes capturado en su que trap. foram capturados na armadilha. Yo escribí algo sobre E de escrevi alguma coisa sobre a tradicionalmente. importância que é pescar Entonces, tradicionalmente. Então, tradicionalmente tradicionalmente, creemos que acreditamos necesitamos que pescar o precisamos caçar de pescar manera ou caçar sostenible de y forma sustentável respetuoso, e no solo respeitoso, para não proteger somente para los animales proteger en nuestra os comunidad, animais, pero senão también também para nossa proteger a comunidade, nosotros mas de também para proteger contra perigos, peligros espirituales, perigos espirituais. Porque acreditamos que tudo na natureza tem espíritos ou guardiães da natureza, então temos que respeitar a esses espíritos. De uma forma de fazer pescar, caçar de forma tradicional, que respeite todo ao redor de nós. Então, queremos manter esse processo e assim usando na nossa comunidade. Fish trap is one of the traditional methods that we use for fishing, and it is important because fish is a vital part of our diet. We can go fishing, we can have fish to cook, we can roast the fish, we can fry the fish. Fish is the main part of our diet. And adhering to the customary laws that we have, it also contributes to maintaining healthy fishing grounds or in the different water resources that we have, the ponds, the lakes, the rivers, in our community and across the territory. So once the period or duration or the time that we use the fishing the traps, it would be dismantled, or the owner of the fishing trap would have to dismantle the trap. So the time is July and August. So when the person feels that it is time to stop catching these fishes, he or she would dismantle the trap and not keep the block off or the trap there and leave the fishes to die. Entonces, como ya mencionó profesor Grimaldo, hay Como mencionou o professor Grimaldo, tem muitas formas de pescar, mas isso aqui é um método e podemos dizer que depois dessa temporada a pessoa tem que desfazer a armadilha toda para poder continuar vivendo no rio, os peixes continuam e não vão morrer. Então, isso só para concluir também, que também utilizamos esses métodos tradicionais, porque pescar é uma parte fundamental da nossa cultura, é nossa fonte de comida. Então, é uma parte vital da comunidade. Para alimentar nossa comunidade, então, temos que seguir as regras e tradicionais para assegurar que os rios continuem e os espíritos e os peixes de nossa comunidade
todas possam ser saudáveis e viver mutuamente. Good. Thanks, Jacinta. Thank you. Gracias, Amy. Thank you, Jacinta. Profesor Imaldo. Obrigada, professor Rimaldo. Me he quedado impresionado. Realmente fiquei impressionado. Ustedes solamente Imagina de una vocês somente de uma todo un prática, texto todo um precioso texto como precioso, para conversar en el como aula. para Ustedes conversar. van a tener Vocês ahora vão ter agora este ciclo de preparación esse ciclo de preparação, momento para hablar sobre materiales educativos. momento para falar sobre materiais Me educativos. gustaría Eu gostaria que parte de esos que parte esfuerzos que desses hagan esforços que en el curso que van a hacer sobre um curso que vão materiales fazer educativos sobre materiais estén presentes educativos, estas tenham cartillas. presentes as Sí, cartilhas. estén presentes estas Sim, cartillas tenham presentes essas porque cartilhas, creo porque que estas acredito van a, que essas si cartilhas, logramos hacer, se logramos aquí fazer, tengo las aqui cartillas tem, olha, de a los cartilha Awakun. dos Miren Awakun. ustedes, hemos hecho un libro Olhem, vocês, fizemos um livro. con el, Com- tenemos acá el calendario, Temos aqui o calendário. Bem, e logo as cartilhas desenhadas assim e com suas inscrições, tanto como vão trabalhar linguística, isso está em bilíngue. No caso nosso está em espanhol e Awakun, que poderia ser muito útil em língua nativa e o mãe me encantou. Eu gostei muito, gostei de toda a exposição, toda a apresentação. Realmente poderia comentar as diversas facetas que existem durante essas 4 sessões. Olhem, vocês, eu poderia incluído, me fizeram lembrar as dimensões que tem o saber todo. Olhem, prestem atenção na uma profunda nessas relações entre os humanos e a natureza. O homem, o humano aqui, não é dono da natureza. A natureza pertence aos espíritos. E então, tem que existir um diálogo antes de pescar. Tenho que pedir permissão ao dono da natureza. Então, como 3 seres, os humanos, nesse caso os peixes, a natureza e os espíritos guardiões. Então, se dá uma conversação tripla. Então, eu penso, e essa forma de pedir é uma forma de um ritual. Cada povo tem o seu. Então, se realiza, existem normas entre o humano e a natureza. Eu gostaria muito de comentar os sinais e os indicadores secretos que vocês têm descrito na hora que elaboraram esse calendário. Um conjunto de prescrições que o humano que deve ter em conta e um conjunto de proibições do que deves e não deves fazer. Olhem vocês, a ética antiga já não é suficiente. A ética entre humanos, a ética antropocêntrica. Estamos migrando uma nova ética, no qual o outro sujeito seja a natureza. E podemos construir uma nova relação entre humanos, natureza, deidades e espíritos para regenerar um ao outro. Olha vocês, segunda questão, temos que ter em conta que todo o projeto educativo moderno tem sido para dominar a natureza, es preparar para que sea capaz como sujeto de dominar a la naturaleza que está convertida en un objeto. que está convertido em um objeto. O objeto, tudo que está fora à disposição do homem. Então, modernamente, e a partir do século XIX, já não se fala mais de, não se fala de recursos. Mas esse recurso é todo objeto que está na natureza à disposição. Por isso se fala de manejo de recursos. Eu não tenho ouvido
nesta exposição sobre a pesca, uma relação de manejo da natureza, e não uma relação de profundo respeito. Então, isso acredito que poderia ser interessante uma reflexão, uma nova educação, uma deve preparar o humano no domínio da natureza. Isso nos tem levado na crise ecológica, a crise social e a crise de valores. Eu acredito que necessitamos uma nova educação mais vinculada ao cuidado da casa comum. Todas essas sessões têm sido precedidas por uma oração. E essa oração tem sido uma oração destinada a começar a dar consciência de que hoje, mais e nunca, estamos exercendo a educação um instrumento de cuidado do bem comum, do cuidado dessa casa comum. E tenho gostado muito de fechar esse ciclo de conferências. Me estou surpreendido com essa descrição desse sábado sobre água, que acredito que dá uma nova perspectiva. Eu acredito que as instituições educativas na América Latina temos que ter em conta mais uma educação ao serviço do domínio da natureza. E não é uma educação para criar a vida. Essa é a mensagem que nos têm dado os colegas, todos vocês, todos que têm participado durante essas sessões. Acredito que me dando uma mensagem educativa. Bom, acredito que chegado à parte final, Gabriela e colegas todos, eu agradeço. Não sei quanto tenho aprendido, mas eu aprendi muito, muito. Me enriquecido enormemente com todas as conversações e tenho estado muito atento ao que vocês têm falado. O primeiro tema que resgatou é a diversidade. A diversidade de nossa idiomática, linguística, biológica, e não uma diversidade cultural. É muito importante. No segundo lugar, o que eu quero resgatar é, apesar das tensões que temos tido de comunicação, as tensões que temos tido pelo tempo, pelo clima, mas não permitiu comunicar-nos bem. Eu acredito que fizeram um esforço muito valioso para ter gráficos e descrições do território onde habita a instituição educativa. E isso, acredito, é um passo dentro de toda a ruta para territorializar, contextualizar, fazendo uma educação com pertença cultural. E bom, agradeço pelo esforço que fizeram vocês e cada um fica para fazer como a gente e ver como que vamos fazer na prática, como trabalhar esses todos os projetos integradores. Assim, essa possibilidade que tenha de integrar, porque podemos ter muitos exemplos de como melhorar a educação com populações indígenas. Na América Latina, em geral, temos uma grande dúvida, uma grande dívida com a população indígena. Até hoje, temos tentado transferir conceitos e metodologias produzidas em outros contextos culturais e muito pouco se adaptam. Apesar que temos feito traduções aos idiomas locais, mas hemos traduzido da forma que precisamos de uma educação que não abandone o experimental modelo, mas que coloque em capacidade e condições. Também, se possível, isso, o diálogo entre equivalentes. Um se põe mais por cima do outro, já não estamos em um diálogo, senão em um domínio de um sobre o outro. Nada, Então, Ana Gabriela, colegas todos, colegas todos, língua da Amazônia, eu quero agradecer a todos a possibilidade de haver tido esse espaço de conversação com vocês. Realmente, poderíamos continuar conversando muitíssimo mais, mas assim é a vida. Acredito que
de fome para o que vem. Gabriela, te agradezco tu paciencia por haber Agradeço a paciência, né, Gabriela, lo mismo por que esses esforços. Maricete y a todos Maricete e a todos vocês que têm esta sesión. possível esta Eso es sessão. todo. Muchas gracias Bom, de isso mi é parte. tudo. Muito obrigado da minha parte. Muito obrigado. Le voy a dar la palabra al padre Pablo para el agradecimiento por parte de todos nosotros como equipo. Vou dar a palavra para o agradecimento por parte de todos nós. Su micrófono, padre Pablo. Su microfone. Padre Pablo. Nuevamente agradecerle mucho todo esta E realmente agradecer tudo, todas essas ricas discussões que hemos tido. Temos tido 4 sessões durante 2 meses. E realmente temos tido um tema que mais participantes têm tido. Eu acredito que isso demonstra também um grande interesse não somente neste tema, senão também na Igreja Católica, através da Reiva. Mas tentamos levar adiante a cultura indígena. Nesse repetiu muito nessa parede entre a escola e a comunidade. Temas como esse, com uma pessoa como você que sabe, tem uma grande experiência que nos ajuda a ir revivando esses encontros, esse grande conhecimento moderno. Um bom encontro de cultura. Papa Francisco fez um discurso, um encontro de culturas. Nós visto aqui Reiva diferentes, porque Reiva é isso, é uma equipe de países. Chamava a atenção quando eu falava diversidade. Isso é o que queremos. Existe uma rede. Uma rede que está feita como toda a rede de pontinhos de muitas culturas, de muitos países. Queremos ter uma rede onde possam caber diferentes pesos, na qual podemos resistir diferentes desafios. Temos fala muito do desafio que temos na comunidade e também desafios que contagiamos, técnicas modernas, nesse caso da diversidade. Então, queremos ir unidos, trabalhar unidos nesse desejo de fortalecer. Por isso, agradecemos os espaços, não tem tido guiado e fortalecendo as comunidades indígenas, no qual nos animado a prática que eles já têm. Isso é mais interessante. Nos ajudem, nos guiem nesse desejo de ir fazendo para fazer esse projeto de conhecimento. Isso depois também se coloca na igreja através do Papa Francisco, isso que ele fala para os jovens, nesse vai sistematizar dessa cultura que não deve morrer, que deve permanecer. Muito obrigado por tudo, por nos ajudar a se desenvolver. Professor Grimaldo, agradeço. Acredito que vai ser as últimas sessões. Estou seguro que haverá outras. E nós gostaríamos muito que continue nos ajudando nesse movimento. Muito obrigado. E
tenga gostaria que este próximo ciclo de para el conferência vá muito bem enriquecimiento de cada uno de para o nosotros. enriquecimento de cada um de Estamos nós. acá con un pan enorme. Com Entonces, vamos a enorme, digerirlo de a pocos, la cantidad um pão de enorme que não sei, eu espero digerir aos poucos, Muchas com gracias tanta nuevamente a informação. cada Por uno isso, de muito ustedes. obrigado. Gracias a las traductoras, creo que ha Oh, sido muy lindo el obrigada. esfuerzo que han hecho. Y casi en español mismo teníamos que buscar traductoras para que traduzcan los diferentes significados que una propia lengua tiene ciertas cosas en Temos que español. procurar mesmo, Nuevamente obrigado aos a tradutores, temos que Gabriela, procurar em espanhol mesmo os tradutores para que possam traduzir nos outros idiomas. todas las colegas y colegas que Obrigada a van todos. acompañar este esfuerzo. Acompanhe Buenas tardes con todos. Muito boa tarde. Profesor Grimaldo, gracias a todos los presentes. Como Obrigada saben, a este todos. momento ya es el tema de la asistencia y avisos. Entonces, profesor Grimaldo, cuando guste. Ah, sí, perdón. Hermana Lice, si nos colabora para la foto. Por favor, les pedimos habilitar sus cámaras. Sacamos fotos y de ahí brevemente hacemos avisos finales y listados. Gracias. Entonces, vamos entonces con la primera foto. Sonreímos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Primera foto. Muy bien. Vamos a la segunda. Mantenemos la sonrisa. En agradecimiento por estos lindos espacios que hemos construido juntos. Muy bien. Y la tercera. Porque hoy hubieron muchos presentes. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí estamos. Gracias, profesor Grimaldo. Adiós, gracias, que les vaya bien. Hasta ahí, Saúl. Buenas tardes. Muy bien. Ahora, Muchas gracias. como avisos finales, Experiencia bonita. ya es, perdón, Gracias. todavía no se despidan los demás. Como avisos finales tenemos esta es la última sesión del módulo y la que viene, que están algunos inscritos, los presentes en AICLE, es este martes 28, en el mismo horario, a las 15 horas para Perú, Ecuador, Colombia, 16 horas Brasil, Bolivia y Guyana. Y con eso estaríamos concluyendo los encuentros formativos temáticos de manera virtual. Como saben, cada módulo tiene su fase post-virtualidad, que ya es la presencial, que es ya hacer todos estos pequeños trabajos o tareas que hemos realizado por ahora, ya de manera más concreta y con información más detallada, ¿no? Se le va a dar un seguimiento post-sesiones para ver si necesitan alguna colaboración, ayuda. También recordar que todo este material se va a ser enviado a sus respectivos coordinadores, tanto de manera virtual con el link de YouTube, y todo aquello que nos ha hecho llegar el profesor Grimaldo a través de documentos Word o PDF. Muy bien, sin más alargarlo, gracias por la paciencia, se han cumplido exactamente 2 horas, entonces